Professor, o que é concurso de crimes? Qual que é a diferença de concurso de crimes para concurso de agentes ou concurso de pessoas? O que é um concurso formal? O que é um concurso material? Ou o que é um crime continuado? Se você quer saber isso e muito mais, fica por aí, porque esses são os conteúdos da aula de hoje. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal e a aula de hoje é concurso de crimes, ok? E o primeiro ponto é que você não pode, de maneira alguma, confundir concurso de crimes com concurso de pessoas. São institutos completamente diferentes, tá? É muito importante que você faça essa distinção. É muito importante que essa distinção esteja muito clara na sua cabeça para que você não cometa erros na sua prova, seja um concurso, seja a sua prova de faculdade, ou seja até mesmo o seu exame de ordem, tá? Quando a gente fala em concurso de crimes, que é a aula de hoje, que é a aula que você está assistindo agora, a gente fala em uma situação onde um só sujeito comete dois ou mais crimes. Repetindo, concurso de crimes acontece quando um só sujeito comete dois ou mais crimes. Situação diversa, situação bem diferente daquela onde dois ou mais sujeitos concorrem para a prática de uma mesma infração penal, concorrem para a prática de um mesmo crime. Aqui será o quê? Será o concurso de pessoas. Veremos isso em uma outra aula, tá? Provavelmente já deve ter essa aula aqui no canal. Vou gravar na sequência, tá? Mas concurso de pessoas é outro conteúdo, duas ou mais pessoas cometendo a mesma infração penal. Aqui no concurso de crimes nós estaremos diante do concurso de crimes quando um só sujeito praticar dois ou mais crimes, né? É justamente isso que nós estudamos aqui dentro de concurso de crimes. Um agente que comete dois ou mais crimes. E por que é importante estudar isso? Por que isso existe, tá? Isso aqui é importante, pessoal, que eu falar agora, é importante principalmente para você que caiu agora de paraquedas nesse conteúdo e está começando aí a faculdade de Direito, está nos primeiros bimestres, nos primeiros semestres em Direito Penal, e esse é o teu primeiro contato com concurso de crimes, tá? E por que existe esse conteúdo? Olha só, a nossa intuição, né, em relação ao concurso de crimes diz uma coisa pra gente, mas a lei vem e diz outra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria de concurso de crimes é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Por quê? O que diz a nossa intuição quando um só sujeito pratica dois ou mais crimes? Bom, se o sujeito praticou um só crime e esse crime prevê uma pena de 5 anos, por exemplo, se eventualmente ele praticar outro crime, né, no mesmo contexto, por exemplo, e esse outro crime tem uma pena ali prevista de 3 anos, basta então que a gente some essas penas. 5 com 3 dá 8, não dá? Então, essa é a nossa intuição. O sujeito praticou dois ou mais crimes, a gente pega as penas desses crimes e soma, né? Mas a nossa intuição não está certa em relação ao código, ok? Não que não está certa, mas o código não segue a nossa intuição, pelo menos na maioria das vezes, tá? É claro que existem algumas situações que sim, nós somaremos as penas, mas não é uma regra geral. Existem regras específicas que vão variar caso a caso, ou seja, existirão situações que por conta das suas peculiaridades, nós somaremos as penas. Já existem outras situações que nós não vamos somar essas penas. Nós vamos pegar a pena de um só dos crimes e vamos exasperar, que é, por exemplo, o aumento de 1/6 até a metade ou 1/6 até 2/3, tal como nós vemos no crime continuado. Mas fique calmo que nós veremos ponto por ponto, espécie por espécie, tá? Então, só para resumir, concurso de crimes, um só agente cometendo dois ou mais delitos, dois ou mais crimes, duas ou mais infrações penais. E é contraintuitivo porque nem sempre nós vamos pegar essas penas e somar. Existem outros mecanismos de cômputo, de cálculo de pena quando um só sujeito praticar duas ou mais infrações penais, tá? Então, quando a gente fala em concurso de crimes, você tem que saber que existe basicamente 3 espécies de concurso, ou seja, 3 maneiras de você somar, de você computar essas penas, 3 sistemas, basicamente, né? E quais são esses sistemas?
são basicamente esses sistemas que estão aqui no lado da sua tela: concurso material, concurso formal e crime continuado. Esses três sistemas de cômputo de soma de penas, eles estão previstos do artigo 69 até o artigo 71 do Código Penal, um atrás do outro na sequência, até desafinei, viu só? Na sequência, e é bem fácil de estudar porque é tudo bem concentrado entre esses três artigos. E a nossa aula de hoje é basicamente isso, é basicamente eu explicando para vocês o que é concurso material, o que é concurso formal e o que é concurso de crime continuado, ok? Então é basicamente isso, ponto por ponto. Vamos começar então pelo concurso material previsto lá no artigo 69 do Código Penal. E antes de iniciar o concurso material, eu preciso te pedir um favor, tá? Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No final, se você gostar da aula, deixa embaixo o seu comentário, tá? Isso me ajuda muito. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais ele distribui para outras pessoas. Como ele distribui mais, compensa com que eu faça mais vídeos para vocês, ok? Então dá essa forcinha para mim. Aqui embaixo na descrição também tem as minhas redes sociais, me siga lá para mais conteúdo e conheça também os nossos cursos, principalmente o nosso curso de segunda fase em Direito Penal, link está aqui embaixo, tá? Então vamos lá para o concurso material de crimes. Quando que se configura o concurso material de crimes? Bom, pessoal, o concurso material de crimes, ele vai se configurar basicamente quando um só sujeito, né, mediante mais de uma conduta, tá? Isso aqui é importante, mediante mais de uma conduta, ele comete dois ou mais crimes, tá? Obviamente precisa que haja, né, é preciso que existam dois ou mais crimes, caso contrário, não será um concurso de crimes, não é mesmo? Então são dois ou mais crimes, beleza, isso é evidente e isso é comum também em relação às outras espécies de concurso. O que vai caracterizar aqui realmente o concurso material é o fato de que são duas ou mais condutas, tá? Quando forem duas ou mais condutas que vão gerar dois ou mais crimes, nós iremos pegar as penas desses crimes e nós vamos somar as penas desses crimes. Professor, me dá um exemplo aí para eu entender, porque está um pouco abstrato, eu não peguei ainda. Beleza, vamos de exemplo. Olha só, deixa eu pensar um aqui. Tá. Imagine, por exemplo, uma situação onde um sujeito, né, ele vai até o posto de gasolina, um posto de combustível, aquelas lojas de conveniência onde assaltos são bem frequentes, chega até lá e realiza um crime de roubo, né? Ou seja, mediante violência ou grave ameaça, subtrai certa quantia em dinheiro, né? Praticou o crime de roubo, artigo 157. Assim que ele sai dessa conveniência, ele precisa fugir, né? Precisa da famosa fuga. O que ele faz? Ele subtrai uma moto. Tem a moto ali no canto da loja, ele vai lá, faz uma ligação direta, ou a chave está na ignição, não tem problema, e furta essa moto. Ou seja, praticou até agora um crime de roubo, artigo 157, e um crime de furto, artigo 155. No caminho, né, durante a sua fuga, os policiais começam a perseguir esse sujeito. E, no meio do caminho, para que ele atrasasse o serviço dos policiais, ele decide efetuar disparos de arma de fogo na direção de um pedestre para matar esse pedestre e fazer com que esse pedestre morto ali no chão atrase, de certa forma, o trabalho da polícia. Tá? Ah, professor, não sei o quê, por que ele faria isso? É só um exemplo para você entender, ok? Então imagina, até agora ele praticou um crime de roubo, né, na loja de conveniência, um crime de furto e um crime de homicídio. Perceba que foram duas ou mais ações, né? Foi uma ação no crime de roubo, foi outra ação lá no crime de furto e outra ação aqui no crime de homicídio. São duas ou mais ações que geraram dois ou mais crimes. E esses crimes não precisam ser diferentes, tal como eu disse aqui para vocês. Um ou outro pode ser igual, só tem que tomar cuidado para não se caracterizar como crime continuado, que veremos daqui a pouco, tá? Então, nesse caso, foram três crimes, correto?
correto? A gente faz o quê? A gente pega essas penas desses crimes e soma, né? A gente vai somar a pena desses crimes de acordo com o que diz o artigo 69 do Código Penal. Olha só, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Então, para você identificar que se trata de concurso material, basta você identificar que são 2 ou mais condutas. Quando forem 2 ou mais condutas gerando 2 ou mais crimes, concurso material, artigo 69, sistema de cumulação, ou seja, soma das penas. Ok? Esse é o concurso material. Ao lado do concurso material, temos o concurso formal, tá? Que é a segunda espécie de concurso. Logo depois veremos o crime continuado, que é a terceira. E no que o concurso formal ele vai se diferenciar do concurso material? Vimos que no concurso material o sujeito vai praticar 2 ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão. Aqui, pessoal, no concurso formal, o sujeito vai praticar 2 ou mais crimes, obviamente precisa ser 2 ou mais crimes para ser concurso de crimes, não é? Só que esses 2 ou mais crimes praticados serão praticados mediante uma só conduta, tá? Uma só conduta vai gerar aqueles 2 ou mais crimes, né? E aqui, pessoal, o que vai diferenciar além dessa situação é a consequência. Lá no concurso material, nós vimos que o sistema de soma das penas será o cúmulo material, ou seja, a soma das penas dos crimes. Agora, aqui no concurso formal, nós não vamos somar essas penas. Aqui será aquela situação de contra-intuição, né? Aqui é contra-intuitivo. Aqui nós iremos utilizar o sistema de exasperação da pena, que não é a soma. Nesse caso, nós iremos pegar a pena do crime mais grave, se esses crimes forem diferentes, né? Ou se forem iguais, qualquer uma das penas, pegar a pena de um só desses crimes, né? A mais grave ou qualquer uma se forem iguais, e aumentar de 1/6 até a metade. É assim que a gente vai fazer o cálculo dentro do concurso formal, ok? E aqui, mais uma vez, é um sistema de exasperação e não um sistema de cumulação. Exasperar é justamente aumentar um só dos crimes, a pena de um só dos crimes, de 1/6 até a metade. Fique muito ligeiro em relação a essa quantidade de aumento, porque aqui no concurso formal é de 1/6 até a metade, o que é diferente lá no concurso de crime, né, na modalidade de crime continuado, onde o aumento é de 1/6 até 2/3, né? Fique bem ligado nisso, porque isso é muito importante, isso cai bastante em prova, né? Só que em relação ao concurso formal, a tua atenção tem que ser redobrada. O concurso formal ele é mais importante no que diz respeito à prova de concursos do que o concurso material, porque o concurso formal é um pouquinho mais difícil, ele é mais complexo. Não é? Primeiro que já começa do fato de que não é um sistema de cúmulo material, é um sistema de exasperação. Em segundo lugar, é porque existem 2 espécies de concurso formal. O concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Professor, qual que é a diferença entre essas espécies de concurso? Vamos lá então. Primeiro, antes de explicar a diferença entre essas 2 espécies, é preciso que você tenha na sua cabeça aí já fixado que o concurso formal, independentemente de ser próprio ou impróprio, se caracteriza quando uma só conduta gera 2 ou mais crimes, tá? Então tenha em mente essa uma só conduta. Tendo em mente essa uma só conduta, você consegue entender a diferença entre essas 2 espécies que veremos a partir de agora, começando obviamente pelo concurso formal próprio. O concurso formal próprio é o concurso formal propriamente dito.
É o que eu justamente acabei de explicar para vocês. Quando um só sujeito, com uma só conduta, pratica 2 ou mais crimes, e aqui nós utilizaremos o sistema de exasperação. A mesma situação, de 1/6 até a metade, ok? O aumento, se for penas diferentes, pega a mais grave, de um só dos crimes, obviamente, e se forem crimes iguais, pega qualquer uma das penas, mas só de um dos crimes, tá? É o sistema de concurso formal próprio, ou seja, propriamente dito, que está previsto na primeira parte do artigo 70. Como nós vimos, o concurso formal está previsto no artigo 70, mas a gente tem que passar o facão nesse artigo 70 e dividi-lo em dois. A primeira parte, a parte de cima, diz respeito ao concurso formal próprio, propriamente dito, e a segunda parte fala sobre o concurso formal impróprio ou imperfeito. O que diz o artigo 70 que trata do concurso formal próprio? Seguinte, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Beleza, professor, você falou aí, mas eu preciso de um exemplo para entender, porque você deu o exemplo lá do concurso material, mas até agora eu fiquei boiando no exemplo do artigo 70. Simples, imagine, por exemplo, uma situação onde o sujeito A, com a intenção de matar o sujeito B, efetua disparos de arma de fogo na sua direção. Ele acerta o sujeito A com o dolo de matar o sujeito A e, sem a sua vontade, essa bala, esse projétil, ele atravessa o corpo desse sujeito A e acaba pegando no sujeito B, que vem a morrer. Ele não queria matar o sujeito B, né? Também não queria ferir o sujeito B, mas acaba ferindo. Então, nesse caso, olha só, uma só conduta, que foi esse tiro do sujeito, resultou no quê? Resultou em 2 crimes, em 2 homicídios. Então, nesse caso, será um concurso formal próprio, né? Será um concurso formal propriamente dito. E não confunda, pessoal, conduta com atos. Atos é diferente, né? É um instituto diferente de conduta. Então, por exemplo, uma só conduta pode englobar vários atos, como, por exemplo, a situação do sujeito com uma metralhadora, né, que dá aquela rajada de tiros. Perceba que são vários pequenos atos, cada tiro ali vai ser um ato, mas a conduta é uma só, ok? Então esse é o exemplo do concurso formal próprio. Ao lado do concurso, e aqui é exasperação, e ao lado do concurso formal próprio temos o concurso formal impróprio, tá? Que não é tão complicado assim, é até mais fácil do que o concurso formal próprio, o que acaba prejudicando o entendimento do aluno é só a nomenclatura dele, porque a pessoa não consegue fazer a associação, entender a lógica por trás disso, né? Então, olha só, é concurso formal. Se é concurso formal, é uma só conduta, correto? Correto, mas é impróprio. Por que é impróprio? Porque aqui, pessoal, olha só, atenção. Porque aqui, embora seja um concurso formal, ou seja, embora seja uma só conduta que gere 2 ou mais crimes, aqui nós não utilizaremos da exasperação. Aqui nós utilizaremos do sistema de cúmulo material. Professor, como assim? É concurso formal, mas eu estou utilizando o sistema de soma de penas? Sim. E por quê? Simples, porque aqui o sujeito, por mais que seja uma só conduta gerando 2 ou mais crimes, ele tem a vontade de praticar aqueles 2 ou mais crimes, né? Ele tem o dolo de praticar todos aqueles crimes. Situação diferente daquela que eu falei no caput, né? Que eu falei na primeira parte do artigo 70. Eu sei que está um pouquinho complicado, mas vamos destrinchar esse artigo agora e vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, aqui no concurso formal impróprio são desígnios autônomos, ou seja, quando ele fala desígnios autônomos, ela fala basicamente que o sujeito teve vontade de praticar cada um daqueles crimes, né? E o que diz o texto do artigo 70 na sua segunda parte, que é a parte que prevê o concurso formal impróprio? Olha só, as penas aplicam-se, entretanto,
cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, quando a lei fala desígnios autônomos, é a vontade que a gente tem de, com uma só conduta, praticar todos aqueles crimes. Você vai entender agora, se não entendeu ainda, com base no exemplo. Imagina um sujeito que queira matar três outros inimigos, né? Então ele pega esses 3 inimigos, coloca enfileirados em fila indiana, pega uma arma de alta precisão e uma arma potente, mira na cabeça do primeiro e ele sabe que, mirando na cabeça do primeiro, se ele atirar, aquela bala vai passar pelo primeiro, passar pelo segundo, passar pelo terceiro e matar os 3. Ou seja, com um só tiro ele consegue matar os 3. Reconhece, tecnicamente, qual que é a modalidade de concurso? Uma só conduta gerando 2 ou mais crimes. Sabemos então que é concurso formal, mas será concurso formal impróprio ou imperfeito porque ele quis praticar aqueles 3 crimes. Então, como ele quis praticar aqueles 3 crimes, o que a lei diz? A lei diz que, embora seja concurso formal, a gente vai somar a pena dos 3 homicídios, ou seja, não iremos fazer a exasperação, ok? Ficou bem claro? Então é concurso formal porque é uma só conduta gerando 2 ou mais crimes, mas é impróprio por quê? Porque embora seja concurso formal, não nos utilizaremos da exasperação, e sim nós nos utilizaremos do sistema de cúmulo material. Beleza? Então esse é basicamente o concurso formal próprio e impróprio. Então, para resumir, presume-se que aqui no concurso formal próprio, esses 2 ou mais crimes serão dolosos. Olha só, pressupõe dolo mais dolo. Ao passo que, quando a gente fala em concurso formal próprio, a gente pressupõe 2 situações, ou crimes culposos, todos os crimes são culposos, ou um dos crimes é culposo e outro crime é doloso, tá? Então a lógica por trás é basicamente essa, entendido? Vimos concurso material, vimos concurso formal e veremos agora o tal do crime continuado. Professor, o que é esse trem de crime continuado que eu não entendi ainda? Pessoal, aqui é bem simples, tá? Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, principalmente aquelas pessoas que não têm prática penal, porque essa aqui até é uma situação comum na prática, né? Para você entender o crime continuado, eu acho interessante você entender a origem desse instituto. O crime continuado, ele é basicamente uma ficção jurídica, né? É uma ficção jurídica criada pelo legislador e vem lá da Itália do século XVI, XVII. Em certa região da Itália, no século XVI e XVII, o que dizia a lei? A lei dizia que quando o sujeito cometesse 3 delitos, 3 infrações penais, quando ele fosse pego na terceira, ele não seria punido por aquele crime, mas sim seria punido com a morte, né? Ou seja, ele teria 3 chances para infringir a lei, né? Na verdade 2, porque na terceira ele já seria morto, né? Então, a partir desse entendimento, surgiram alguns juízes mais humanistas, né? Mais humanitários, de cunho mais humanistas, não necessariamente juízes, mas julgadores, porque lá o sistema era bem diferente do que é hoje em dia, né? Não é esse sistema penal que nós conhecemos atualmente. Mas as pessoas que julgavam os casos, por exemplo, começaram a criar alguns atalhos porque entendiam que isso não era tão justo assim em determinadas situações. Então imagine, por exemplo, o sujeito que cometesse um crime muito grave, mas cometesse só aquele crime. E agora imagine outro sujeito que cometesse 3 crimes de furto de pequeno valor, né? Furtou uma galinha, furtou, sei lá, um bode, furtou um cabrito, né? Nesse caso, esse sujeito dos furtos teria uma pena de morte, ao passo que o cara que cometeu um crime gravíssimo, mas cometeu um só, teria uma pena mais leve, ou seja, seria uma situação de injustiça, não haveria proporcionalidade, correto? Então, esses juízes mais humanistas começaram a entender que quando esses 3 crimes fossem praticados de maneira parecida, de maneira semelhante, em um curto espaço de tempo, né, e numa mesma região, poderiam ser considerados um só crime
Para quê? Para que você conseguisse retirar, né, aquela pena de morte do sujeito, para que você conseguisse estabelecer um pouco mais de proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto. E é aí que surge o crime continuado. O crime continuado, ele está previsto hoje no artigo 71 do Código Penal. E o que diz esse artigo? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação no primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então perceba que aqui também é um sistema de exasperação, mudando obviamente, né, a quantidade, porque lá no concurso formal próprio era de 1/6 até a metade, e aqui é de 1/6 até 2/3, ok? Então, quando o sujeito praticar 2 ou mais crimes, mas esses crimes forem muito parecidos e forem cometidos em um curto espaço de tempo, em uma região, em uma mesma região, o juiz pode considerar esses crimes como um só, ou seja, ao invés dele somar as penas, ele vai pegar a pena de um só dos crimes. Se forem crimes diferentes, vai pegar a mais grave, ou qualquer uma das penas se forem crimes iguais, e aumentar de 1/6 até 2/3, né? O que é importante para a sua prova, pessoal? O importante para a sua prova é você saber quais são esses requisitos do crime continuado, que estão previstos ali no artigo 71, que são basicamente esses 5 aqui, ó: pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições de tempo, condições de lugar e maneira de execução. Segundo a doutrina e a jurisprudência, não necessariamente é preciso que os 5 requisitos sejam observados estritamente. Estritamente, meu Deus do céu, não falei estritamente não, hein? Você ouviu errado. Estritamente. Isso vai ser uma análise, né? Vai ser uma análise que demanda uma observação do caso concreto, né? Então, no caso concreto, o juiz vai analisar se realmente configura um crime continuado ou não, independentemente de faltar ou não um ou outro requisito, né? Então, quando a doutrina fala para a gente os requisitos, a jurisprudência vem também falando sobre esses requisitos e estabelece alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, pluralidade de condutas é óbvio, né? É uma situação óbvia, porque senão cairia, por exemplo, em um concurso formal. Então, nesse caso, necessariamente tem que haver a pluralidade de condutas. É preciso ainda que haja crimes da mesma espécie. Segundo o STJ, quando a gente fala em crimes da mesma espécie, não necessariamente falamos de crimes previstos em um mesmo título ou em um mesmo capítulo dentro do Código Penal, por exemplo, mas sim crimes que são protegidos, que protegem o mesmo bem jurídico. Em relação às condições de tempo, entende o STJ que esses crimes devem ser praticados dentro de um lapso temporal de 30 dias, tá? Então, se ultrapassou 30 dias entre um crime e outro, você não pode mais considerar como crime continuado. Condições de lugar, aqui é o ponto que tem mais divergência dentro da doutrina, né? Vai ter autores que entendem que o lugar tem que ser a mesma comarca, há outros autores e outros julgados que entendem que o mesmo lugar é a mesma região metropolitana, existem outros autores e outros tribunais que entendem que o mesmo lugar é a mesma cidade, então é muito divergente isso, por isso que tem que ser observado no caso concreto, beleza? E por fim tem a maneira de execução, que é basicamente o modus operandi, como o sujeito agiu no caso concreto. Então não são requisitos que precisam ser seguidos de maneira muito estrita, né? Existe certa flexibilidade e para sua prova mais importante é saber quais são esses requisitos e a posição majoritária do STJ em relação, pelo menos, a esses crimes de mesma espécie e crimes praticados em condições semelhantes de tempo, 30 dias, e crimes de mesma espécie entende-se como aqueles crimes que protegem o mesmo bem jurídico. E para finalizar, temos a figura do concurso material benéfico, previsto no artigo 70, e o crime continuado com os crimes dolosos utilizando violência ou grave ameaça, tá? Só para fechar a matéria. Em relação ao concurso material benéfico, dê uma lidinha muito bem... dê uma lida minuciosa, tá? No artigo 70, parágrafo único, porque é muito importante. Lá diz basicamente, em linhas gerais, que quando o resultado da soma do concurso formal for maior do que aquele resultado
eventualmente obtida por uma pena calculada com base no concurso material, nesses casos você tem que limitar ao valor que daria no concurso material, ou seja, o cálculo da pena no concurso formal não pode ser maior do que seria se a gente utilizasse o cúmulo material lá do concurso material de crimes. E crime continuado e crime dolosos com violência e grave ameaça é basicamente uma causa de aumento de até 3 vezes, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a matéria de concurso de crimes, concurso material, concurso formal e crime continuado. É bem importante que você saiba diferenciar o concurso formal próprio do concurso formal impróprio e saiba quais são os requisitos aqui do crime continuado. Certamente vai garantir bons pontos aí na sua prova, seja prova de faculdade ou seja prova da OAB ou concurso público, beleza? Então esse foi o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou da aula, deixa aqui embaixo seu comentário e deixa aqui embaixo o seu like, curta o vídeo que me ajuda bastante. Me siga ali embaixo nas redes sociais, vou deixar um comentário ali fixado para você encontrar o link e conheça também os nossos cursos. Se você vai fazer a segunda fase do exame de ordem, clica aqui embaixo e conheça o nosso curso de segunda fase em Direito Penal, ok? Foi um prazer, vou ficando por aqui e até a próxima aula. Fui!